Aí, torcedor Alvinegro Praiano, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver as últimas informações aí do Santos, né, de última hora. Santos que enfrenta o Corinthians na quinta-feira. Clássico aí pelo Campeonato Paulista, o Santos precisa vencer, né? E tem mais informações também aí, né, sobre o mercado da bola, o Santos vai ou não trazer mais reforços. Vamos ver tudo isso agora, beleza? Espero que você goste do corte. Se gostar, se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Se liga aí, ó. Vamos para o adversário do Corinthians no clássico de quinta-feira. Chega mais com as notícias do Santos, Nivaldo Decilo. Os jogadores do Santos ganharam folga nesta segunda-feira depois do empate contra o Guarani em Campinas. Na quinta-feira, o Peixe joga em casa contra o Corinthians, segundo clássico da equipe santista no Paulistão 2026. A grande pergunta da torcida do Peixe é a seguinte: para esse duelo contra o Corinthians, será que o Gabigol vai para o jogo ou não? O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre o assunto. Não sei se vamos a contar com ele, mas ele está fazendo o melhor de ele com o departamento médico e levando a ele de a pouco para contar com ele no próximo jogo. La parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que él está disminuido. Entonces, vamos a trabajar para que él llegue bien ao clássico em Vila Belmiro. Em Campinas, o Santos esteve muito perto da vitória. Abriu o placar com um Barreal nesse lance aí. Perdeu muitos gols. É bem verdade que, sobretudo no segundo tempo, o Guarani cresceu na partida. Daí brilhou a estrela do goleiro Brazão, que chegou a defender um pênalti. No último lance do jogo, depois dessa cobrança de escanteio, veio o empate do Guarani. Gol de Kelvin. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou também sobre isso, sobre a vitória que escapou. Primeiro, a sensação é uma sensação amarga, não é uma boa sensação, porque, na última jogada de partida, perdemos 2 pontos. No Campeonato Paulista, o Santos estreou vencendo em casa o Novo Horizontino por 2-1, depois perdeu para o Palmeiras fora de casa por 1-0 e aí... É difícil, os dois estamos com a mesma quantidade de pontos, então não define nada em quanto à tabela, mas define muito em quanto a como vai estar o ânimo de um ou de outro. O jogo Santos e Corinthians vai ser nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Os atletas do Peixe, que receberam folga nesta segunda-feira, se reapresentam na terça-feira, se preparando já. Duelo bastante importante do Campeonato Paulista 2026. Show de bola. Pessoal, hoje, junto com essa fonte, eu apurei que dificilmente o Michael vem para o Santos. Por quê? Porque o Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E o Michael não abre mão do salário dele. O salário dele bate R$1,5 milhão por mês. R$1,5 milhão por mês. R$1,5 milhão. Ele não abre mão desse salário. E o Flamengo já falou assim, não vou pagar nada. Não vou ajudar no pagamento de ninguém. Ou vocês acertam com ele, que o Flamengo falou para o Santos. Eu estou emprestando sem custo, de graça. Você não precisa pagar nada pelo empréstimo. Agora, o salário você paga. Não vou pagar para ele jogar no seu time. Porque o Flamengo está certo. Eu acho isso um escândalo. Um escândalo. Você pagar para o jogador jogar no outro time. Então, o Flamengo falou assim, não vai jogar. E o Michael não abre mão do R$1,5 milhão que ele ganha por mês. Ele sentou no contrato. Entendeu? Então, essa pessoa falou para mim hoje. Difícil. Não temos recursos. Entendeu? Essa pessoa falou para mim. Não temos recursos, o quê? O Santos não tem dinheiro. E de maneira responsável, o Santos não está gastando agora o que não tem. Não pode. A Samani vai ser rebaixado. Não vai. Se esse time trabalhar, se essa comissão técnica trabalhar também, se ambos trabalharem com afinco, inteligência, disposição, o Santos não cai. Não vai nem brigar para cair. O Santos vai brigar para ficar lá 10º, 8º, alguma coisa assim. Agora, precisa também contar um pouco com a sorte, né, gente? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas
Tirem o cavalo da chuva. O Michael dificilmente virá. Dificilmente virá. Essa fonte me disse que o Santos não tem dinheiro e estipulou um X lá para o Michael, algo menos até de R$1 milhão. E ele não quer. Então, paciência. Senta no contrato, fica lá no Flamengo encostado, para estar bem com o Ferreira. Olha que a água bate no mundo, o cara fala assim, caramba, eu preciso jogar. Caramba, eu gosto de jogar bola. Caramba, eu gosto de fazer minha profissão. Desempenhar o que eu escolhi como profissão. Aí talvez ele sinalize, olha, eu interesso. Aí não vai ver se o Santos quer ou não. Mas é o momento do Michael agora. Se acertar com o Santos, abre mão de 500 pau, é muita coisa? É, mas ele vai estar ganhando R$1 milhão. Vocês entendem? É abrir mão de 30% do salário. Esses caras ganham muito dinheiro. E eles não querem abrir mão de nada. De nada. Eu talvez também não abrisse mão, não sei. Mas o fato é esse. A informação foi passada em primeira mão pelo Vene Casagrande, meu grande amigo. Adoro Vene de paixão. Entendeu? Mas é duro a gente meio que, não é desmentir, eu vou dar uma informação diferente da dele. Entendeu? Ele deu essa informação que está muito avançado e que o Santos vai contratar esse jogador. O que eu apurei? Não procede. Não procede. Estou dizendo aqui que a minha informação é correta e a dele está errada. Não é isso. Estou dizendo que o que eu apurei é que não procede. Pode ser que esteja errado. Mas eu estou vendendo para vocês a informação que eu comprei. Faz cedo. Não procede. Não procede. Entendeu? E conversando com essa pessoa, eu até falei, né? Falei, caramba, gente, mas o Santos tem Arão, Zé Rafael, Schmidt. Vai contratar outro volante sem ter dinheiro, sendo que tem posições carentes, como a ponta esquerda, por exemplo? Aí essa pessoa chegou para mim e falou o seguinte, olha, senhor mano, que eu apurei lá dentro do Santos é que o desempenho do Gustavinho, do Gustavo Henrique, agradou demais o Vojvoda. Tanto no jogo contra o Novo Horizontino, teve mais um jogo eletrônico que foi contra o Palmeiras, né? Não me lembro. E o Vojvoda ficou muito impressionado com o desempenho dele. Muito impressionado. E tem um bom tempo. Caramba, velho. Ele se alimenta melhor aí, trabalha mais para evitar essas lesões aí, pô. E muitas dessas lesões você consegue evitar. Então, com o Gustavinho, bom tempo, o Arão, o Schmidt e o Zé Rafael, acabou. O que essa pessoa falou para mim foi isso. Mano, que eu apurei lá dentro do Santos, estou passando para você, é que esses 5 jogadores, acabou. O Santos não vai contratar volante. Não vai. Loyola, esquece, já foi embora, está no Pisa. Caicedo, esquece. O Santos vai com Arão, Schmidt, Zé Rafael, Bom Tempo e o Gustavinho. E acabou. Então, são essas informações que eu tinha para trazer para vocês hoje, na noite da segunda-feira. Caicedo, do Pumas do México, não vem. Michael do Flamengo, dificilmente será contratado. A menos que ele abra a mão do salário. Se ele não abrir mão do salário, não será contratado. E neste momento, nada mudou. Ele não abre mão de ganhar R$1,5 milhão por mês. E o Santos falou assim, não tenho condições de contratar. Perfeito. Gente. Sensación amarga, no es una boa sensación, porque bueno, en la última jugada de partida perdemos 2 puntos, eu concordo com isso. O Gabigol não enfrentou o Guarani. Dores no joelho, uma tendinite, foi poupado desse jogo, está se preparando para retornar ao time quinta-feira contra o Corinthians na Vila Belmiro pelo Campeonato Paulista. Se o Gabigol melhorar, vai para o jogo. La parte física tiene que estar ao topo, porque si no está ao topo, o torcedor no sabe que él está disminuido. Entonces, vamos a trabajar para que él llegue bien ao clásico em Vila Belmiro. Então, Silver, ontem você estava lá, você reportou, viu? Quero saber o que você achou do jogo agora. Eu trouxe o Careca de quebra pro mesmo jogo. Nossa, o Careca foi incrível mesmo, né? grande jogador, um dos maiores centroavantes da história do futebol, que tabelou com o Miller no Mesa Redonda, reeditando a
a dupla de ataque dos menudos dos anos 80. Ih, gente. Então, pessoal, aqui foi a informação que o Sormani trouxe, né, sobre o Caicedo, né, que o Santos teria aberto, né, negociações com o Pumas do México pelo volante José Caicedo. O Peixe, que é o colombiano de 23 anos, por empréstimo, com opção de compra. Essa informação foi trazida pelo Vene Casagrande e o Sormani acabou de atualizar aí, né, a informação aí de que o Santos não tem interesse. Quer dizer, o Sormani fala que o Santos já tem muito volante, mas a gente não sabe, né? O Sormani é um jornalista aí, mas às vezes dentro do Santos pode ser que eles queiram dispensar alguém, né? De repente, vai saber que o Zé Rafael não tá jogando nada. O Zé Rafael tá pesado, não tá jogando nada. Essa é a minha opinião, meu pessoal. E geralmente quando sai alguma coisa assim no Diário do Peixe, né? Como saiu aqui a informação, esse site Diário do Peixe é um site de confiança. Quando sai aqui é porque realmente o Santos deve ter sondado. Que o Santos sonda jogadores, né? Mas infelizmente a situação do Santos não é boa. Vendeu o Souza agora, lucrou aí 94 milhões de reais. Poderia ter vendido por mais caro. Eu acho que o Souza valeria mais. Enfim, o Santos infelizmente vai ter que vender mais jogadores, porque sim, pessoal. Um exemplo, o rival Palmeiras, ele vive de venda de jogadores. Santos tem que ter uma receita. O Santos... E outra coisa, o rival, né, que são rivais, o Corinthians e Palmeiras, o Corinthians e Palmeiras, ele arrecada com o estádio. Match day. E o Santos não tem esse match day, porque a Vila Belmiro é muito pequena, gente. É muito pequena. E não tem como o Santos arrecadar. Então o Santos precisa vender jogadores. Infelizmente, vai ter que vender muitos jogadores da base. Não tem outra fonte de receita. Não tem outra fonte de receita. Tomara que o Santos tenha logo um estádio lá em Praia Grande, de repente, um estádio maior, para ter mais pessoas, porque o Santos tem torcida. O Santos tem uma torcida imensa, mas precisa ainda de muito planejamento, né? Tomara que o pai do Neymar ajude nessa parte aí, empresarial. E mesmo com o nome, como Ilharão, Zé Rafael, João Schmidt, Thomas Ricon, Gabriel Bontempo e Gabriel Menino, compondo o setor de volante, o clube entende que falta um atleta com força na marcação e intensidade na transição. Gente, eu acho também que o Santos precisa de zagueiro. Ninguém, assim, eu não vejo nenhum jornalista falar isso, que a zaga do Santos é fraca e a lateral direita do Santos é fraca, com exceção do Igor Vinícius, que é bom jogador, mas o Mike não tem condição de jogar no Santos, mas o Santos fez um contrato com o Mike de 2 anos. O Rincon ainda tá no Santos, pensei que o Rincon tinha saído, nunca mais vi falar no Rincon. Talvez o Santos vá dispensar aí de repente o Rincon, né, e quer, né, trazer o Caicedo, né, sei lá. Caicedo, que iniciou a carreira no profissional em 2019, passou pelo Barranquilla Futebol Clube e pelo Pumas Tabasco, antes de se consolidar no time principal do Pumas aí do México. Então, pessoal, por agora é só. Tamo junto. Mais tarde estamos de volta com mais um vídeo, se Deus quiser. Abraço a todos aí, se cuidem. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe as suas opiniões nos comentários, se for da sua vontade. Abraço a todos. Fico com Deus.